se reunindo nos montes de madrugada para orar, ter revelações, dar recados da parte de Jeová. Tudo muito estranho, pois há muito escândalo, gritaria, cai, convulsões, urros. Não vejo base bíblica para isso. Comente, por favor. Obrigado. Deus te abençoe, Caio. Ele se referiu ao movimento de Montano no início da igreja, nos primeiros séculos. Houve um indivíduo chamado Montano que se tornou o primeiro hiperpentecostal. Tem um hiperpentecostal? O hiperpentecostal da igreja primitiva. E ele, além de que praticava os dons espirituais de maneira enfática e escandalosa, ele reunia as pessoas e as separava para as práticas espirituais mais exacerbadas, e também se tornou adventista. Marcou a data do advento da volta de Jesus por revelação e profecia. Daí a história da igreja conhecer esse movimento como montanismo. Só que ele fez aí uma junção, ele falou, está havendo aqui o que? Um movimento montesino. Uma febre montesina. Montesina. Foi uma mistura do montano com o monte. O montanismo pode acontecer num vale, numa gruta. Em qualquer lugar. Só que aí esse pessoal está indo para o monte nesse mesmo espírito de montano. Que às vezes nem sabe do tal do montano. Não tem conhecimento nem do dia de ontem que se foi, quanto mais do que aconteceu há 1800 anos na história da igreja. Então, mas estão repetindo a mesma coisa. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la tragicamente. Então, não é só lá não, está acontecendo no país inteiro e vai aumentar. E é um fenômeno divorciado da palavra. As pessoas não vão lá para aprenderem o Evangelho. Elas estão procurando poder, estão procurando experiência, estão procurando ver o matinho queimar. Literalmente eles voltam dizendo, você viu como é que até a grama pegou fogo? Tem essa paradinha? Tem, você não viu como é que o matinho ficou incandescente? Rola uma pirotecnia, cara? Rapaz, é a maior reunião licérgica do mundo. O pessoal fica querendo ver foguinho pra lá, foguinho pra cá. O negócio é Pink Floyd total. Tem gente que fica pedindo para fogo cair do céu. E eles querem ver espetáculo. Não tem a graça do Circo de Solé, que tem bom gosto. É aquele circo mambembe mesmo, com um palhaço cuspindo fogo. É o circo de Subsolé. De Subsolé. Mas não tem ninguém ensinando o Evangelho, aprendendo a palavra e aprendendo a voltar para casa manso, quebrantado, para amar com sobriedade os seus. Ao contrário, eles voltam de lá surtados e dizendo, eu tenho a força, só tem He-Man e She-Ra nesses montes, não é? Aí o cara volta de lá e diz, eu repreendo, eu mando, eu ordeno. Eles voltam de lá imantados com esse poder de uma bruxaria mágica supostamente adquirida numa montanha, imantada por um poder espiritual diferente, mas que não ajuda ninguém a ter consciência do Evangelho, a viver melhor, a caminhar em amor e a dar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. É mais um surto, infelizmente, mais um surto mágico. E aonde raramente tem alguma coisa do Espírito Santo acontecendo. Em geral, é histeria misturada com aquele surto megalômano de poder, estimulado por alguém que quer ser o profeta da montanha. Tem um cara que ele quer ser o cara do pedaço. Sempre tem o dono da montanha. É o Henry do pedaço. Sempre tem o Henry Cristo do pedaço. O cara que diz, essa montanha é minha. Eu sou o cara. A minha tem mais poder do que a do outro. Não vai orar naquela montanha lá não, porque o mato lá não queima como queima aqui. E o pessoal daqui é salvo, o pessoal de lá não está salvo. Lá não é, o de lá não tem a graça que tem. É nesta montanha aqui que o poder se manifesta. Aqui pega fogo. Tudo paganismo, meu irmão. Tudo bruxariazinha de gente
que em nome de Jesus não conheceu o Evangelho até hoje. Conhece o nome Jesus, mas não conhece o Jesus do nome, não conhece a palavra e não vive o Evangelho, não tem discernimento nenhum, estão no engano total. Lamentável, mas que mais? É. Às vezes você pula fora também, a pessoa que está envolvida com você fala que você está... É o caso do cara aqui. Você está frio, que você não é um descrente, que você não crê no poder do Espírito Santo. O cara manda uma igualzinha aqui, ó. Caio, você está falando e eu estou lembrando da igreja que se uniu à visão. Você bota a visão, entre aspas, caixa alta, e no final bota um cifrãozinho, só para dar ilustrado. E desde que eu comecei a assistir o Papo de Graça e analisar o que acontece lá, atos proféticos nos montes, acho que é como um despacho essa parada, sabe, Caio? Parei de participar. Ainda bem. A minha esposa fala que eu desviei. E os amados se afastaram. Porque não participo mais dessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, Caio. Amém. O pessoal fica te tirando da vida, né? Por isso que eles ficam achando que eu sou o anticristo. Porque o cara vem, me ouve aqui, vai ouvindo o Evangelho, vai sabendo o que o Evangelho é, aí não quer mais nada com essa magia de crentes. E os que continuam atolados nela dizem se desviou da fé. Só porque o cara agora quer andar de olhos abertos, seguindo o Evangelho de Jesus, andando no chão da palavra, sem depender de lugares mágicos, nem de portais de poder, e nem de bruxos pastores que lhe imantem a vida com bênçãos divorciadas da obediência ao Evangelho. Aí eles dizem que sou eu o desviador dos crentes, quando na realidade são apenas uns crédulos incautos, ignorantes, pulando do abismo, porque o cara no surto megalômano dele tem lá vontade de superioridade, de fama, de aparecer, controla essas pessoinhas e elas vão pulando e mandando, tudo que ele manda fazer, elas fazem. Mas infelizmente é uma questão de esperar 5 anos, essa montanha acaba e vai ficar um monte de gente deprimida e a maioria dos pais não vai mais nem querer ouvir falar em evangelho, vai dizer, me enganaram. Esse é o resultado final dessas experiências histéricas, enfeitiçadas, e encantadas por um tempo, sem nenhuma consistência de obediência em fé à palavra da vida. O resultado é frustração, é engano, é ludíbrio, é o indivíduo se tornar cínico. Infelizmente, esse é o resultado. Eu estou dizendo isso há milênios, mas as pessoas só acreditam quando veem depois que acontece. Eu já vi tanto que não tenho nenhum titubeio quanto a afirmar o que afirma. E aí você paga o pato, Caião? Pago tranquilo, eu estou dizendo aqui, eu lamento muito. Meu papel, em nome de Jesus, é não parar de advertir jamais. Mas eu sei que para cada nova geração que eu digo, eles vão dizer que eu sou um anticristo, que eu sou um incrédulo, e Deus sabe quem eu sou. Rapaz, daqui a pouquinho vai estar todo mundo diante da eternidade, e cada um vai receber de Deus segundo as suas obras. E eu sei o que eu vou receber dele. Sei que a coroa da justiça me está reservada. Amém. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda e não adulteram a sua palavra e andam em boa consciência para com Deus. Amém. Tem um cara aqui que tem uma parada com você aqui, ó. Meus pastores, ele fala assim, vivem me convidando para orar no monte, sabe, Caio? Pastores de igrejas que não frequento, dizendo tudo isso que você acabou de falar. Agora eu já terei resposta para aceitar o convite. Perguntar a esse pastor se posso levar uma churrasqueira, uma linguicinha, passar no monte, aproveitando o fogo que dizem que aparecerá. Você veja que o negócio é tão místico que tem que ser no monte. Jesus não disse, ó, quando orares ao Pai, subi ao monte. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que vem em secreto te responderá. Mas esses caras são todos caras do Velho Testamento, de uma fé primitiva, onde em todos os povos da terra os montes eram sagrados. Qual era a montanha dos deuses gregos? O Monte Olimpo. Onde habitavam os deuses do panteão greco-romano? Nas montanhas de Roma.
Aonde habitavam os deuses celtas? Nas montanhas da Bretânia. Aonde habitavam os deuses dos índios americanos? Nas montanhas americanas. Aonde habitavam os deuses Nazca? Nas montanhas. Aonde habitavam os deuses incas? Nas montanhas. E nos lugares onde não havia montanha, o que eles faziam? Pirâmides. Qual é a vocação de Babel, da loucura humana? É fazer uma torre que chega ao céu. E os caras não percebem que eles estão andando no mesmo primitivismo pagão dos que cultuavam aos deuses nas montanhas. Não foi a pergunta da mulher, lá em João 4, a mulher samaritana a Jesus? Senhor, os nossos amigos aqui da região de Siquém, os samaritanos, nos dizem que é neste monte Gerizim o lugar onde se deve adorar. É aqui no monte, Senhor. Qual foi a resposta? Ela acrescentou ainda, vocês todavia dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, lá no monte de Sião. Qual é o monte? É o Gerizim, é o Moriá, é o de Sião, é o Horebe, qual é o monte? Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E antes ele tinha dito, eu te digo que nem neste monte, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, nem aqui e nem lá. É no espírito, embaixo da cama, em cima da cama, no quarto, andando pelo caminho, na praia, nadando, mergulhando. É o lugar onde se deve adorar em espírito, em qualquer lugar. Agora, eles sobem ao monte já por uma questão pagã. Porque o monte é um lugar sagrado. Eles estão evocando toda a memória pagã de todas as religiões pagãs da terra, dizendo ao povo que no monte a oração é mais ouvida. Então é paganismo puro e simples. Se eu estiver naturalmente no monte e orar a Deus ali, eu orei a Deus ali. Agora Paulo diz lá em Atos 16 que ele indo encontrou um lugar de oração junto a um rio. Por que um lugar de oração? Porque o lugar era sagrado? Não, é porque não passava ninguém. Era calmo, era tranquilo, não tinha perturbação, era bom para orar em grupos de 15, de 20, de 30, oravam ali, naquele lugar, porque era calmo. Ou quando a gente vê Jesus indo orar num monte, não é porque o monte fosse sagrado. É porque era um lugar onde ninguém estava, ele queria silêncio. Como ele não tinha uma casa, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele subia ao monte. Ou então, outras vezes, a gente o vê no deserto. Por que no deserto? Porque era deserto. Isso. Agora, pelo amor de Deus, eles fazem do monte um lugar de culto. Por que Jesus se transfigurou no monte, num alto monte? Porque a transfiguração tinha que ser particular. Senão ele teria se transfigurado ali embaixo, em Cesareia de Filipe, no meio da multidão. Mas ia ser um show de espiritualidade e não um momento de revelação. Sim. E em Jesus tudo tem a ver com a sobriedade daquilo que faz da espiritualidade verdade, não um show, não uma demonstração. O diabo é que gosta de demonstração, pula do pináculo do templo para que todos vejam. Os anjos vão seguir. Vão descer. Aí os caras ficam entrando nisso. Tem gente que vai na ingenuidade, na credulidade. Agora, é paganismo. É um culto ao monte. Porque lá na esquina da cidade deles, ou na praia ali na frente, não, na praia não. Tem muita gente que fica de biquíni aqui. Tem muito cheirinho de fio dental. Aí eles vão lá para o monte, porque aí o monte vira um lugar sagrado e o povo é pagão mesmo. Aí eles ficam dizendo, o nosso monte santo, todo mundo tem um monte santo. Mas eles não são melhores do que os índios americanos, nem do que os maias, os astecas, os incas, os nazca, os celtas,
os egípcios, os gregos e os romanos pagãos fazendo isto. Nem neste monte, nem em Jerusalém, Jesus disse. Deus é espírito. Mas tem alguém na linha, brother. Tem alguém Eu na não linha? fiquei sabendo disso no espírito, não. Eu vi ali um carinho me diz, não, lá no monte onde eu oro, quando a gente acaba de orar, a grama fica toda piscando, fica foguinho. Já ouvi Fica foguinho, a gente termina de orar, fica foguinho. Terça-feira um garoto problemático foi orar com um pastor e o filho do pastor num monte. Em Goiânia, deve ser um montinho de nada, que Goiânia não tem monte, né? Foi orar no monte. Coitado, saíram de lá, acho que foi o rapaz, filho do pastor, pediu a irmã de 30 e poucos anos que desse uma carona para o rapaz até o trabalho. E o cara deve ter passado a noite orando lá no Monte do Foguinho pela menina de 35 anos por quem ele estava apaixonado, e deve ter entrado num surto do deus Eros, que é um deus bem presente na espiritualidade evangélica, um deus grego, Eros. O deus Eros deve ter dado a ele a convicção de que iria jogar uma flecha no rabo da menina e que a garota iria ficar apaixonada por ele na manhã seguinte. Ele disse, deixa eu levá-la, ou deixa eu pegar carona com ela, eu não quero trocar aqui a história, mas a ordem dos fatores não altera o produto. O fato é que ou ele dando carona a ela, ou a menina dando carona a ele, se eu não estou enganado é o segundo caso, ele falou de amor para a menina e a menina agradeceu muito, mas disse que não queria. Ele pegou uma faca e matou a garota. Então, é o Monte do Foguinho. Mas não tinha nada sendo queimado no coração. Às vezes, no Monte do Foguinho se está acendendo holocausto aos deuses do engano, do capricho, aos deuses gregos adaptados ao capricho vaidoso, voluntarioso, surtado, ensinado pela religião, porque não se aprendeu até hoje o sentido da glória de Deus consumindo o nosso ser, lambendo o nosso ser e realizando em nós o maior de todos os milagres que em mim possa acontecer, que é o não fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E, meu irmão, quando eu chego ao ponto de começar a renunciar às minhas vontades e dizer, eu estou com fome mesmo de comer a vontade de Deus, a vontade de Deus é o meu alimento, aí, ainda que os mortos não tenham ainda ressuscitados, a ressurreição já aconteceu dentro dele. O milagre dos milagres. Aqui na década de 90 houve uma manifestação, um burburinho muito grande na igreja evangélica sobre essa questão de mapeamento. Se não me engano, acho que Neuza Itioca era muito ligada a essa questão. O que você tem a dizer sobre essa questão de orar? Vamos orar pela cidade para repreender a capetada toda e não vai acontecer mais nada, os espíritos, essa influência. Se tivesse alguma influência, o Brasil era o milênio já, né? Porque na década de 90, meu amigo, o que não faltou foi isso. Foi não é? mijo. Pelo amor de Deus. Um som do mijo. Não, e do territorial. Mijo a tudo. Não teve um monte de E nessa lista, o Campeonato Baiano de Futebol terminaria empatado. Terminaria. E aqui o Congresso Brasileiro, o Senado, a Câmara, o que a pastorada sarou a nossa terra aqui, não é brincadeira, era dando mão para tudo que é lado, amarra tudo que é capiroto, aí eles se elegem e fazem pior. Sabe que pensando nessa pessoa aí dos espíritos territoriais, posso contar uma coisinha que eu lembrei? Pode. De medo de pastor, você vê o despreparo, né? O esse até teve que segurar a barra porque não tinha por onde ele sair. Nós estávamos num apartamento e a mamãe fazia uma reunião para as senhoras ali. E foi o meu primeiro caso, e o nosso primeiro demônio a gente nunca esquece mesmo.
porque eu era assim, virgem de demônio. Eu devia ter uns 18 anos, sei lá. E a mamãe, naquela reunião, né, as senhoras todas depois no final de mão dada, senhoras compostíssimas, e um pastor que tinha sido chamado lá naquele dia, porque a mamãe é que dirigia essa tal reunião. E tinha uma senhora, amiga da mamãe, de muito tempo, que a gente conhecia, assim, de estar do lado, de almoçar, de fazer, de acontecer. Então a coisa foi muito mais impressionante, porque não foi com um desconhecido. E aí nós demos as mãos e começamos a orar, e quando começamos a orar, essa senhora, sem grandes alardes, sem nada, porque aí que você vê quando a coisa é um demônio mesmo, que não sei o que acontece, que fica tudo, você sente no seu espírito que é. E dá aquele gelo, deu aquele gelo, porque a mulher não fez nada demais, ela simplesmente falou com uma voz de homem, completamente voz de homem, diferente daquela coisa toda feminina de ser. E aí ela começou a falar coisas horrorosas com voz de homem, e o pastor começou a se borrar todo. E aí, muito antes da Neuza Itioca, ele começou com essas coisas territoriais, porque ele expulsou a mulher assim: saia deste apartamento, desta casa, deste bairro, desta rua, deste estado, desse país, olha, eu não sei para onde esse espírito foi parar. Porque se o cara, na falta de autoridade dele, teve alguma... Ele fez um Google, um exorcismo Google Earth. Foi afastando assim. Mas ele foi tomado de um pavor tão grande. A coisa só não foi pior pra mim, porque eu tenho um nível de humor que dá pra perceber essas coisas nessa hora. E aí ficou contrabalançado, né? Aquela voz falando aquele troço, e o pastor, do país, olha, quando ele falou do país, sinceramente... A história do sai dele, sai de mim também. Só mais uma pergunta.